As 10 pragas do Egito são um dos relatos mais fascinantes e aterrorizantes da Bíblia, especificamente no livro de Êxodo. Preparem-se para uma viagem épica por um dos momentos mais dramáticos da história bíblica. Imaginem só o rio Nilo, venerado pelos egípcios como um deus, se transformando em sangue diante de seus olhos. Essa primeira praga foi um golpe duríssimo para o Egito, tanto em termos práticos quanto simbólicos. Com a água contaminada, a sede se espalhou, as plantações murcharam e o Egito mergulhou no caos. Ao transformar o rio sagrado em sangue, Deus desafiava diretamente o poder dos deuses egípcios, mostrando que o Deus de Israel estava acima de tudo. A água transformada em sangue marcou o início de uma batalha divina, um prenúncio das pragas que estavam por vir e que abalariam o Egito até seus alicerces. A segunda praga que se abateu sobre o Egito foi um verdadeiro pesadelo anfíbio, uma infestação de rãs colossais. Imaginem a cena: rãs pipocando por todos os lados, invadindo casas, camas, panelas, até dentro das roupas. As rãs eram associadas à deusa Heket, divindade egípcia da fertilidade. Ao enviar hordas desses animais, Deus zombava da crença egípcia, mostrando que até mesmo seus deuses estavam sujeitos ao seu poder. A praga das rãs foi um ataque direto à cultura e à religião egípcia, um lembrete brutal de que o Deus de Israel estava no comando. A praga dos piolhos talvez não seja tão visualmente impactante quanto um rio de sangue ou uma horda de rãs gigantes, mas acreditem, ela foi tão terrível quanto. Imaginem a coceira incessante, a irritação, a sensação de milhares de pequenos seres rastejando pela sua pele. A mensagem era clara: nem mesmo a elite religiosa egípcia estava a salvo do poder do Deus de Israel. Se você já achou um inferno ter que lidar com mosquitos em um verão brasileiro, imagine o terror que foi a quarta praga, uma nuvem negra e densa de moscas que cobriu o céu do Egito. Essas não eram mosquinhas inofensivas, não. Eram insetos vorazes, que picavam, transmitiam doenças e contaminavam tudo o que tocavam. Com a praga das moscas, o Egito se tornou um verdadeiro caos sanitário. Ao enviar as moscas, Deus demonstrava o poder de arruinar a ordem estabelecida, de transformar a terra próspera do Egito em um lugar de sofrimento. Enquanto isso, o povo hebreu, protegido por Deus, observava tudo de camarote, livre da praga das moscas. A quinta praga atingiu em cheio o coração da economia e da cultura egípcia: a peste nos animais. Esta praga devastadora trouxe um impacto profundo e duradouro para a civilização egípcia. Imaginem o desespero dos agricultores ao verem seus rebanhos, fonte de alimento e riqueza, serem dizimados por uma doença implacável. A angústia e o medo se espalharam rapidamente entre as comunidades rurais. Vacas, bois, ovelhas, cavalos, nenhum animal foi poupado. A praga não fez distinção entre os diferentes tipos de animais, atingindo todos com a mesma severidade. A morte dos animais não apenas significava a perda de alimento, mas também a interrupção do trabalho nos campos, a escassez de matéria-prima para o comércio e a desestruturação de um sistema que sustentava o Egito. Os mercados ficaram vazios e a economia entrou em colapso. A praga da peste nos animais foi um golpe duro na fé egípcia, um sinal claro de que o Deus de Israel não se deixaria intimidar pela adoração a falsos deuses. Este evento marcou uma mudança significativa na percepção do poder divino entre os egípcios. Se você já teve uma única úlcera, sabe a dor e o incômodo que essa ferida causa. A sensação de queimação, a dificuldade em realizar tarefas simples e a constante lembrança da dor são apenas algumas das dificuldades enfrentadas. Agora,
Imagine seu corpo coberto por elas. Cada movimento se torna um tormento, e a esperança de alívio parece distante. Essa era a realidade dos egípcios durante a sexta praga. Úlceras dolorosas e purulentas que se espalhavam como fogo por todo o corpo. A praga não fazia distinção de idade ou status social, atingindo a todos com a mesma intensidade. Ninguém estava a salvo, nem mesmo os magos e curandeiros egípcios, que se viam incapazes de curar a si mesmos ou aos outros. Suas habilidades e conhecimentos eram inúteis diante da magnitude dessa praga. O sofrimento era tanto que o próprio faraó foi acometido pela praga, mostrando que nem mesmo o governante supremo estava imune à fúria do Deus de Israel. A dor e o desespero do faraó simbolizavam a vulnerabilidade de todo o seu reino. Essa proteção divina reforçava a crença de que Deus estava guiando seu povo para a liberdade, mostrando que a libertação estava próxima. Os israelitas viam nas pragas um sinal claro de que seu sofrimento estava prestes a acabar e que a promessa de liberdade estava ao seu alcance. O céu se abriu e, do alto, desabou uma tempestade devastadora, como nunca vista antes no Egito, a praga da chuva de granizo. Mas não era qualquer chuvinha de verão, não. Eram pedras de gelo gigantescas, que destruíam plantações, casas, templos, tudo o que encontravam pela frente. Essa praga foi um show de fúria divina, um ataque direto à capacidade dos egípcios de controlar a natureza. E para piorar a situação, a tempestade veio acompanhada de trovões ensurdecedores e raios que incendiavam tudo o que tocavam. Diante de tamanha fúria da natureza, o faraó finalmente pareceu ceder. Reconhecendo o poder do Deus de Israel, ele prometeu libertar o povo hebreu. Se você já viu um filme de terror com insetos gigantes, multiplique o horror por 1000 e terá uma ideia do que foi a praga dos gafanhotos no Egito. Imagine um céu que de repente se torna escuro, não por nuvens de tempestade, mas por um enxame de gafanhotos. Uma nuvem negra e densa, formada por bilhões desses insetos famintos, cobriu o céu, bloqueando o sol e mergulhando o Egito em uma escuridão assustadora. Era como se a noite tivesse caído no meio do dia, trazendo medo e desespero. Os gafanhotos, vorazes como nunca, devoraram tudo o que restava das plantações que haviam resistido à chuva de granizo. Nada escapou de suas mandíbulas afiadas. Em questão de horas, o que antes era verde e promissor se transformou em um deserto árido e desolador. A terra, que antes era fértil, agora parecia morta e sem vida. O faraó, vendo seu reino ruir diante de seus olhos, mais uma vez se viu obrigado a reconhecer o poder do Deus de Israel. Ele percebeu que estava diante de uma força muito maior do que ele poderia controlar. Imaginem o terror de estar mergulhado em uma escuridão completa e absoluta por 3 dias e 3 noites, sem saber quando ou se a luz voltaria. Essa era a realidade dos egípcios durante a 9ª praga, a praga da escuridão. Enquanto o Egito mergulhava nas trevas, os hebreus desfrutavam da luz divina, um símbolo poderoso da proteção e da presença de Deus em suas vidas. A praga da escuridão foi um golpe psicológico avassalador, que minou a moral dos egípcios e os fez questionar a capacidade de seus deuses de protegê-los. A 10ª e última praga foi, sem dúvida, a mais devastadora e aterrorizante de todas. Na calada da noite, um anjo da morte percorreu as casas do Egito, levando consigo a vida de todos os primogênitos, desde o filho do faraó até o primogênito dos animais. Mas, como nas pragas anteriores, o povo hebreu foi poupado. Seguindo as instruções de Deus, eles sacrificaram um cordeiro e marcaram as portas de suas casas com o sangue do animal. A morte dos primogênitos foi o golpe final que quebrou a resistência do faraó. Diante da perda de seu próprio filho, ele finalmente cedeu e, em desespero,
ordenou que os hebreus deixassem o Egito imediatamente. E assim, termina a nossa jornada pelas 10 pragas do Egito, um dos relatos mais impactantes da Bíblia. Essas pragas não foram apenas castigos, mas também sinais do poder divino e da determinação de Deus em libertar seu povo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como este. Até a próxima!